do versículo 41 a 46. 1 Reis 18, versículo 41 a 46. Eu estou falando no culto passado, falando sobre oração. Eu quero terminar a minha série hoje falando sobre que o pecado de não orar, né? O pecado de não orar. Então, mais um reforço aí falando sobre oração, que encontra no livro de 1 Reis 18, 41. Vamos ler na King James até o 46. Eu leio o primeiro, vocês leem o segundo, amém? Vamos lá? Em seguida orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para seu jejum, Elias subiu ao cume do monte Carmelo, prostrou-se e inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou aos seus servos: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na 7ª vez, clamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leva essa desgraça na capa. Prepara o teu carro e desce, antes que a forte chuva te impeça de ir. Em pouco tempo, o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens, chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Jezreel. Todos juntos, 46. Então o poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre ele, e ele, prendendo sua capa com o cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe, por tanto caminho, até as portas da cidade de Jezreel. Senhor, nós te louvamos por essa palavra. Obrigado, Senhor. Eu creio que o Senhor tem o melhor para falar sobre nós, sobre oração. Nos ajuda, Senhor, a saber orar, a ter amor pela oração. Nos ajuda que faz de homens e mulheres aqui presentes pessoas que gastem o seu tempo, ó Pai, não com coisas entretenimento, mas que possa balancear, ter uma vida balanceada, ser uma vida de equilíbrio através da oração. Eu sei que muitos aqui nessa noite têm muitos pedidos, ó Pai, precisam de intervenções divinas e só conseguiremos isso se tivermos uma vida de oração. Nos aproxima nesta noite através da tua palavra e a igreja de Deus diz. Eu queria que o Mateuzinho colocasse para mim ali o versículo 44. 44, a gente vai... Há uma nuvem que se levanta do mar, mas é do tamanho da mão de um homem. A gente está vendo esse texto aqui em 1 Reis, do profeta, que Deus vai derramar uma chuva abundante, chuva para o povo de Israel, quando era essencial para a agricultura. E a chuva representa a abundância, representa a bênção de Deus completa. Mas para nós entendermos aqui o versículo 41, 46 que a gente leu, a gente tem que ver primeiramente que quando o profeta está dizendo, olha, eu vou orar, tem outro dizendo, eu vou comer. Vamos lá. Então hoje, nesse culto, eu quero mostrar para você a importância da gente ter uma vida espiritual, ou seja, e às vezes, muitas vezes, renunciar os nossos prazeres carnais. Amém? Porque você vai ver no 41, volta no 41. Olha só o que diz o 41. Volta para mim ali. Orientou Elias aqui, eis que agora pode subir, comer e beber, porque já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Aí no 42, você vai ver que
ele fala assim, enquanto Acabe caminhava para o seu dia de jejum, enquanto ele foi para tomar o café da manhã, enquanto ele foi comer, enquanto ele foi beber, o outro estava orando. Glória a Deus. Ou seja, quantas vezes a gente não tem a noção da importância de orar e a gente está lidando com situações difíceis na nossa vida e a nossa maior preocupação é comer e beber. A nossa maior preocupação é juntar dinheiro. A nossa maior preocupação, ou seja, qualquer outro prazer carnal. Mas aqueles realmente que eu quero falar nessa noite sobre isso. E o primeiro tópico que eu quero falar é que não orar, quando a gente não ora, a gente está demonstrando a nossa falta de amor que a gente tem com Deus. Porque é fácil a gente falar que a gente ama Deus, mas a oração é a base do nosso relacionamento com Deus. Posso ouvir um amém? A tua oração é a base do teu relacionamento. Assim como tem um relacionamento de homem e mulher, de namoro, de noivado e casamento, a base deles esse relacionamento é a comunicação. E muitos casamentos acabam por falta de comunicação. Então, eu vejo que, diante de Deus, a forma que você ora, o tempo que você gasta em oração, que não é gasto, é um tempo aplicado, é um tempo de empreendimento que você está vivendo na sua vida espiritual. Quando você não ora, você está demonstrando a sua falta de amor que você diz com Deus. Ou seja, na maioria das vezes, nós oramos só por obrigação. Quer ver um exemplo? Eu vou ter que orar hoje, tá? Meu Deus, o Senhor abençoa. Vamos orar pelo café? O Senhor abençoa esse café. Vamos orar pelo almoço? Senhor, obrigado pelo almoço. A gente, às vezes, a gente cai numa rotina, que esse é o perigo para nós como cristãos, de cair naquela rotina que a gente só está orando, na maioria das vezes, por obrigação. E não é isso que o Senhor quer de você. Ele quer que você ore porque você ama Ele. E o pai quer que o filho fale com ele. Glória a Deus. A gente precisa entender que a importância dessa comunicação é a oração. E Elias faz isso. Elias, ele fala assim, você vai comer porque você não é filho. Em outras palavras, Elias está falando, Acabe, você é rei, mas você não é filho. Eu sou filho, eu entendo. Eu vou falar com meu pai. Enquanto você come, enquanto você bebe, enquanto você está satisfazendo a tua carne, eu estou orando por Israel. E muitas vezes eu sei que eu tenho que entrar numa dieta. A pastora falou que eu estou barrigudo, que os jovens estavam falando de mim, eu estou barrigudo. Né? Mas há momentos na nossa vida que a gente vai ter que fazer um jejum, a gente vai ter que mudar a nossa dieta. E por quê? Por causa das lutas que nós passamos. Nós vamos ter que, na Bíblia você vai ver que pessoas que venceram pela oração, eles tiveram uma comida diferente. Eles tiveram uma alimentação diferente. E nós não podemos entrar numa batalha espiritual sem a gente não orar e mexer na nossa alimentação. Fazer o nosso jejum. Ou seja, a gente na maioria das vezes ora só por obrigação. Deus não quer que você ore por obrigação. E você orando por obrigação, você está sendo um religioso. Mas nós, como os filhos de Deus, e o Senhor está falando conosco na igreja hoje, eu quero que você me busque mais. Não por obrigação. Não na hora que dói. Porque a gente tem a mania de buscar a Deus nas dificuldades. Quando aperta. Quando perde. Posso ouvir um glória? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 15, versículo 8. Aleluia. Mateus 15, versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Isso é Jesus falando. E muitas vezes nós honramos a Deus com os lábios. Nós estamos aqui louvando, mas pensando no resultado do jogo. Nós estamos aqui adorando, mas pensando na conta que amanhã tem que pagar. Nós estamos aqui louvando, mas pensando na rede social. Quantas curtidas eu tive. Ou seja, nós estamos honrando com os lábios, mas o coração está longe. Se nós não colocarmos o nosso coração na oração. E às vezes nós estamos orando no automático.
Já viu isso? Quantas vezes você está orando no automático? Você está naquela oração, mas no teu coração está longe. O nosso coração está nos nossos prazeres. E não no prazer de se chegar até Deus. Meu irmão, minha irmã, se a gente não tem alegria na oração, se a oração não nos atrai, quão pecadores somos nós então? Nosso coração está longe, nossos lábios podem até falar, Senhor, muito obrigado por esse dia, te agradeço, Senhor, eu peço tua graça, teu amor, mas o nosso coração está longe. O Senhor nessa noite nos chama a ter uma vida íntima com Ele através da oração. Posso ouvir um glória? Acabe ele sobe a comer e beber, mas Elias ele sobe ao cume do Carmelo para orar. Aleluia. A diferença. Enquanto um sobe para comer, o outro sobe para orar. Porque enquanto o rei estava preocupado em satisfazer seus desejos, em focar nos seus banquetes terrenos, Elias estava buscando a presença daquele que ele amava, daquele que ele servia. E eu quero buscar a presença. Aqui nessa noite nós buscamos a presença dele. Porque é aquele que diz que quando a gente demonstra a nossa falta de amor através de não orar, é o amor que busca comunhão. A gente deseja estar perto, a gente deseja conversar, a gente quer ouvir, e a gente deseja compartilhar momentos. E é isso que Deus quer se fazer presente, não apenas num culto de domingo, não apenas numa oração religiosa, mas a gente precisa sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Abra a Bíblia em Jeremias 29, capítulo 12. Não, Jeremias 29, versículo 12, melhor. Quero ler o versículo 12 e o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Glória a Deus! Quem quer a atenção de Deus? Amém. Então você tem que buscar. E não somente nos momentos difíceis, mas para buscar, para ter a atenção de Deus, nós temos que buscar de todo o nosso coração, porque no versículo 13 diz: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Não é somente com os lábios, irmãos. Não é somente com a nossa voz. O Senhor está te chamando nesta noite a você buscar Ele de todo o teu coração. O que é buscar de coração? É buscar com prazer, o mesmo prazer que Acabe teve de buscar a comida, de preparar o banquete, mas Elias teve o prazer de buscar a Deus de todo o coração. Glória a Deus. A gente tem que entender isso, irmãos, quantas vezes a nossa carne, os nossos desejos nos atrapalham de orar. É a nossa maior luta. É a carne contra o espírito. E o Senhor quer nos fazer homens e mulheres que desejam o Senhor. Louve a Ele, não somente com os lábios. Orem, não somente abrindo a boca, mas abrindo o coração. Apaixonado por Jesus. Temos apaixonados aqui nessa noite por Jesus? Deus está mais disposto a nos ouvir do que nós estamos dispostos para orar. Que interessante isso. Com esse versículo aqui, a gente entende que Deus está mais disposto a te ouvir do que eu estou disposto a orar. E quantas vezes o Senhor quer te ouvir? E às vezes acontecem situações na sua vida, sabe aquele dia que não dá nada certo? Quem já passou por isso? Sabe aquele dia que vem a enfermidade, vem a luta, vem o problema financeiro? Já passou por isso? Aí que Deus fala assim: eu estou permitindo isso porque você deixou de orar, de me buscar. Quando nós deixamos de orar e deixamos de buscar de todo o coração, Deus permite essas lutas. E a nossa falta de oração prova que realmente não temos tanto amor a Deus como nós deveríamos ter.
Segundo, não orar é a prova da nossa incredulidade. Não orar, irmão, é provar a nossa incredulidade. Imagine se Elias não ora, não ia vir a chuva. Se Elias não clama, se Elias vai comer junto com Acabe. Não, depois eu oro, eu vou comer primeiro. Mas não orar é a prova que a gente não crê, que a gente não acredita. Uma pessoa que não crê, que não acredita, ela não ora. E quando nós deixamos de orar de todo o nosso coração, nós estamos dizendo para Deus que a gente não, seja o que Deus quiser. Não é dessa maneira, não, se Deus não quer, amém, não. Mas você orou? Não. Eu queria que você abrisse em Hebreus 11, versículo 6. Porque a oração, ela se baseia na nossa fé, na fé. E a fé, ali está dizendo, em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, como se aproximar através da oração, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Então, quando a orar é a prova, não orar é a prova da nossa incredulidade. E orar é o contrário. Nós estamos crendo, por isso que eu oro. Eu oro porque eu creio. Eu oro porque eu acredito. Eu oro, primeiramente, porque eu amo, mas eu oro também porque eu creio. Então, quando você deixa de orar, o teu coração, você vai ficar mais incrédulo. Vai ser fácil você ouvir a voz do inimigo. Vai ser fácil você desanimar diante de uma situação difícil. Vai ser fácil você fraquejar, você praguejar. Já viu aquela pessoa que começa a praguejar, a falar, nada acontece comigo, e perde o controle, perde o controle emocional. Posso ouvir um glória? Já aconteceu isso com você? O teu emocional fica abalado. Não, eu queria desse jeito. Não, eu queria dessa forma. Eu queria dessa maneira. A falta de oração tira a nossa incredulidade. Ao contrário daquele... cria em nós a incredulidade. Ao contrário daquele que ora, ele sempre crê. Não deu certo, ele fala, eu creio. Não era para ser, glória a Deus. Mas furou o pneu do carro. Glória a Deus, irmão. Vamos trocar esse pneu aí, glória a Deus. Mas quebrou, roubaram a bicicleta, vamos a pé. Glória a Deus, irmão, não vou pedir não. Vamos reclamar, não vou perder minha bênção. Não perca a tua bênção. A maioria das confusões, a maioria dos relacionamentos quebrados, a maioria é porque é falta de oração. Então aqui está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando nós oramos por fé. Porque nós acreditamos, nós cremos. Romanos 10, 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Diz assim, no entanto, como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Antes de pregar, nós temos que crer. Antes de crer, nós temos que orar. Glória a Deus. Temos que orar. Precisamos orar mais. A gente vê, quando a gente deixa de orar, a gente revela que no fundo a gente não acredita que Deus está ouvindo, que Ele vai agir. A gente não acredita, então por isso que a gente não ora. A falta de oração é o fruto de uma mente tomada pelo ceticismo, pela incredulidade. Nós nos tornamos, como posso dizer, ateus funcionais. Na verdade, nós somos um ateu. Quando a gente não ora, a gente não crê, então a gente começa a ser um ateu funcional, mas a gente é um religioso, a gente vai na igreja, a gente vai no culto, a gente frequenta a célula. Mas pessoas que dizem crer em Deus com os lábios, mas vivem a rotina diária como se Ele não existisse, como que Ele não pudesse intervir, como que você dissesse assim, Deus, deixa que eu faço do meu jeito, porque o meu trabalho, o meu dinheiro,
o meu amigo, o meu chefe, o meu pai, a minha mãe. E você não ora, é como você te ora, você não interfere, Deus. Que isso não venha impedir que você, nessa noite, venha receber as bênçãos que Ele tem para a tua vida. Porque a oração é a chave. Glória a Deus. Se a gente realmente cresce mesmo, irmão, no poder da oração e na soberania de Deus, os nossos joelhos estariam calejados como o de Elias. Aleluia. Eu creio que não há dúvida de que a nossa falta de oração prova que realmente a gente tem pouca confiança em alcançar a resposta. Não orar é prova de incredulidade. E quando Elias, eu quero que volte lá em 1 Reis 18, lá no 41, porque veja como ele foi orar, dizem os estudiosos. No 41 aqui, já ouço, vai no 42, olha, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Olha, isso aqui fala demais comigo, porque não é qualquer tipo de oração. Não é orar em pé, não é orar deitado. Você pode orar, Deus vai te ouvir da mesma maneira, irmão, eu creio. Mas o sacrifício que ele fez, essa posição que ele fez, dizem os estudiosos que essa posição que Elias fez de se ajoelhar e colocar a cabeça entre as suas pernas, eu já nem eu consigo, né? Não sei como ele conseguiu, eu não sei se ele tinha a minha idade. Mas essa posição é uma posição em que a mulher hebreia, ela dava luz. Quando eu li isso, aquilo mexeu no meu coração, porque a posição que ele fez de joelhos é quando uma mulher hebreia, ela ia dar a luz. Quando Elias faz isso, ele está dizendo, eu creio que vai nascer. Eu creio, pode ser no meu tempo, porque uma criança ela demora normalmente 9 meses. E não importa o teu pedido, eu estou lançando uma palavra profética aqui nessa noite, ele vai nascer. A tua bênção vai chegar. Elias, ele falou assim, Acabe, vai lá e come, bebe. Eu não. Eu vou subir e ter um relacionamento com Deus. Eu vou orar. Eu não vou orar de qualquer jeito. Eu vou orar com uma mulher que vai dar a luz. Ela coloca-se de joelhos e ali ela coloca a sua cabeça entre as pernas e a dor do parto vem, mas a criança nasce. É assim que Elias fez, é assim que nós temos que fazer. Está doendo, mas eu creio no poder de Deus. Está difícil, mas eu vou continuar orando com a minha persistência. Eu não vou desistir. Aleluia! Porque a mulher, quando está para dar à luz, as dores vêm, as contrações, aleluia, a dificuldade, ela não sabe se vai nascer com vida, ela acha que vai morrer, mas no final, quando nasce, vem a alegria, e o Senhor está dizendo para você nessa noite, eu quero essa oração tua, aleluia, está dolorido, está apertado, está difícil, mas o teu sacrifício e o teu posicionamento vai fazer que a tua bênção nasça. Posso ouvir um glória? Posso ouvir um aleluia? Você pode aplaudir a Jesus? Glória! Eu quero ter os joelhos calejados como o de Elias, porque quando ele faz isso, ele demonstra não só persistência, mas que nós temos que, muitas vezes, em momentos mais difíceis, pensar que a nossa bênção, que Deus já ouviu e que vai nascer. Glória a Deus. Então, essa barriguinha aqui, eu estou grávido da minha bênção. Aleluia. Oh, glória.
Sei que ela vai chegar. Olha para o teu irmão e fala assim, tua bênção vai chegar. Você crê? Pergunta para ele, você crê? Então continua orando, continua orando. Terceiro, não orar prova a nossa fraqueza espiritual. Querido, quem não ora só está provando que está fraco espiritualmente. Por quê, querido? Porque orar é um trabalho pesado, irmão. Orar, ele exige pensar. Orar exige se concentrar. Orar exige persistência, como Elias teve. Fala assim, vai 7 vezes, cara. Vai. Vai que vai chegar. Enquanto eu estou aqui orando, Deus vai trabalhar. Ou seja, o orar, quando a gente não ora, a gente está provando a nossa fraqueza espiritual. Porque ninguém consegue orar sem se concentrar, senão vai ser uma coisa, chamar Jesus de Genésio, né? Esse cara está com muito sono orando, já viu? Senhor, eu te abençoo, Deus. Não, Deus, me abençoa. Ou seja, você começa a não estar se concentrando. Você perde o foco. Então, orar é um trabalho pesado. Orar exige pensar. Orar exige se concentrar. Orar exige persistência, amém? Então, quando a gente não ora, a gente está mostrando que a gente está fraco espiritualmente. A gente já não está mais lendo a palavra, a gente já não está mais com a mentalidade de Cristo. Ou seja, nossa mente foi invadida por pensamentos demoníacos, por coisas que tiram a concentração daquilo que realmente eu quero, que é orar, que é estar em comunhão com Deus, para fazer a vontade dele e não a minha. Eu gosto muito desse texto de Colossenses, capítulo 4, versículo 12. Colossenses 4, 12, que fala de Epáfras. Quem tiver um filho aí, tá, mulher que estiver grávida, por esse nome de Epáfras. Misericórdia, né? Epáfras, olha só o que Paulo está dizendo de Epáfras. Epáfras, que também é um de vós e servo de Cristo Jesus, vos envia as saudações. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que, como crentes maduros e cheios de fé, continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. Imagina o apóstolo Paulo falando de alguém da igreja que, para nós, esse alguém aí não é um discípulo, não é um apóstolo, é um camarada que, para mim, ele é mencionado aqui, mas Paulo frisa bem, esse cara aqui, ele guerreia por vocês nas orações. E nós precisamos ter guerreiros dentro da igreja, que às vezes não exige um cargo. Não precisa ter um cargo, mas ele está guerreando por nós. E Paulo, o apóstolo Paulo, então olha para esse homem e fala assim, esse homem é um homem de oração. Esse homem, ele não é fraco espiritual. Porque a fraqueza espiritual, ela não nos deixa orar. Vamos voltar lá no Elias, em 1 Reis 18, no versículo 42, quando Elias se inclina ali, mete o seu rosto no joelho, entre os joelhos, essa postura que Elias está fazendo, além de eu falar que os estudiosos, eles falam que é uma postura de dar à luz, as mulheres hebreias davam à luz, também é uma postura de quebrantamento. É uma postura de humilhação. Aleluia. Elias reconhece que sim, a manifestação do Senhor, aquela terra ia ficar sem chuva, ia ficar seca, ia ser uma terra seca, ia ser uma terra amaldiçoada, como os outros diziam, mas ele buscou a forma correta, me quebrantando, me humilhando, para que eu não venha a ser fraco espiritualmente. Para quando as lutas vierem na minha casa, eu ter autoridade para falar, em nome de Jesus eu repreendo. Para quando a doença vier me oprimir, eu vou falar, eu creio na cura em nome de Jesus. Ou seja, quando a gente abandona a oração, quando a gente abandona a prática da oração, a gente passa a lutar com as nossas próprias armas.
Quem abandona a prática de oração quando está enfermo, ele vai se entupir de remédio, gastar dinheiro em remédio, gastar dinheiro com médico, plano de saúde. Não que nós não podemos ter, mas quando a gente acha que a nossa inteligência, os nossos contatos, a nossa força de vontade, o nosso dinheiro são suficientes para vencer as batalhas da vida, nós estamos fracos espiritualmente. A gente está fraco. E Acabe, ele tinha força política, ele era o rei. Acabe, ele tinha um exército, mas estava espiritualmente falido. Estava longe de Deus. Sem oração, a gente se torna uma presa fácil para as tentações. Sem oração, nós somos sufocados pela ansiedade. Sem oração, a gente começa a murchar diante das tribulações, a gente começa a definhar, a gente não sabe o que fazer, a gente se desespera, a gente fica um crente carnal. Porque na verdade de contas, se eu fosse crente, eu estava em oração. Eu estava fazendo uma dieta, eu estava abrindo mão de algumas coisas. Porque eu creio no poder da oração. Quem crê no poder da oração? Porque eu creio, porque a Bíblia diz isso. Ou seja, Paulo fala sobre Epáfras lá em Colossenses 4:12, esse homem de oração, ainda manda saudações. Ele lembra dessas pessoas e muitas vezes nós lembramos quem cantou bem, quem pregou bem, nós lembramos de coisas que os nossos olhos estão vendo, mas não lembramos daqueles que estão orando por nós. Para que essa obra fique em pé. Para que o teu casamento permaneça. Para que a obra do Senhor continue manifestando a glória de Deus. Precisamos de Epáfras. Eu preciso ser um Epáfras, você precisa ser um Epáfras. Eu posso dar um glória a Deus? Em quarto, em último também, eu quero falar sobre que não orar prova que não priorizamos a Deus, não damos prioridade a Deus. Quem deixa de orar, ele não prioriza a Deus, ele prioriza outras coisas. Eu creio que não priorizar a Deus é não se dedicar. E eu falo para mim, eu estou dizendo agora para mim, em questão de ser um pastor. Eu gosto muito do texto de Atos 6, versículo 4, quando é instituída a igreja, e ali eles se reúnem para instituir a igreja, os apóstolos, e eles dizem, quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Eles estavam vendo que eles estavam servindo ao povo, sendo juízes, a igreja estava crescendo demais, e os discípulos de Jesus agora estão ali, estavam resolvendo questões da comunidade. Ele falou assim, vamos separar diáconos para servir à mesa, porque quanto a nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. E não ao contrário, essa sequência é muito importante. Primeiramente a orar. De nada adianta eu pregar bem, de nada adianta eu louvar bem, de nada adianta eu exercer qualquer outro ministério bem, se a minha base não for a oração. Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O pouco que oramos prova quão pouco interessados estamos na vontade de Deus para conosco. Quanto menos nós oramos, não queremos saber da vontade de Deus. Será que a nossa falta de oração não prova que estamos dando a ela mais importância do que a quase tudo mais? A gente está dando importância a tantas coisas e dando menos importância à oração. E eu gostei muito
do livro que eu estava lendo sobre oração, que estava dizendo que não orar é quase uma prova de idolatria. Eu fiquei com essa frase na minha cabeça. Não orar é quase igual uma prova de idolatria. Eu falei, mas por quê, cara? Não orar é quase uma prova de idolatria. Porque eu não estou priorizando Deus. E tudo que eu coloco no lugar de Deus pode servir uma idolatria para mim. Tudo. Tudo que eu coloco no lugar de Deus pode ser uma idolatria. E eu vou me parecer com quem eu idolatro. O meu ídolo, eu vou ser parecido com o meu ídolo. Então a forma de a gente orar, a gente está dizendo que a gente só adora Ele, aleluia. Quanto mais eu oro, mais eu fico parecido com Cristo. Agora eu quero que você observe nessa diferença de prioridade no texto. A gente voltando para 1 Reis 18, no versículo 41, ali no versículo 42 a gente vai ver que a prioridade de Acabe era o estômago. Quem gosta de comer aí? Aleluia. Fazer uma Coca-Cola com uma pizza. Aleluia. Era o estômago. Mas a prioridade de Elias era a vontade de Deus. Era o reino. Era Israel. Era mostrar quem era Deus. A prioridade, irmão, vai indicar, vai revelar quem a gente é. A prioridade que você tem, o teu dia de 24 horas, a prioridade vai revelar quem você é. É claro que a gente não vai ser hipócrita aqui, que a gente não fica orando todo o tempo. A gente não, né? Cada um aqui tem uma vida corrida, trabalha, estuda, tem os seus afazeres. Mas qual é a tua prioridade? Porque não orar prova que a gente não está priorizando Deus. Ou seja, a desculpa mais comum para a falta de oração é a falta de tempo. Amém? Amém? Porque se eu perguntar aqui, 90%, pastor, eu não tenho tempo. Rapaz, eu só durmo 6 horas por dia. Pastor, eu só durmo 5 horas. Pastor, tem dia que eu nem durmo. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho cachorro para cuidar, eu tenho mulher, eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho que levar filho na escola, eu tenho que trabalhar, No entanto, nós sempre encontramos tempo para aquilo que a gente prioriza, né, irmão? A gente encontra tempo para aquilo que prioriza. Se temos horas para as redes sociais, se temos horas para o lazer, para o trabalho, mas não temos 15 minutos, ou melhor, 12 minutos que eu falei, que 12 minutos é o tempo de oração que você se desliga e o seu metabolismo vai todo concentrado em Deus. Se a gente não tem 12 minutos para nos retirar e buscar o Senhor, eu posso dizer que o nosso estado é crítico, nós estamos na UTI, espiritualmente falando. E a gente está revelando qual é a nossa prioridade, que Deus não é a nossa prioridade. A falta de oração revela que a gente coloca o eu no trono e a gente rebaixa o Criador ao papel de como posso dizer, um assistente de emergência. Sabe o assistente de emergência? Vou clicar aqui. Me ajuda agora que eu estou precisando, pelo amor de Deus. A gente está rebaixando, porque a gente colocou o eu. A minha prioridade é essa. O texto termina, versículo 44, versículo 45, de uma forma gloriosa. Aleluia! A 7ª vez, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem sobe no mar. Resposta de oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu preguei tanto esse texto, cantei tanto essa música, mas hoje, nessa dimensão, nessa perspectiva dessa palavra, que a falta de oração não prioriza, diz que a gente não prioriza Deus, quem não desiste de orar, a bênção vai chegar. Não desista de orar, não desista de orar pela tua família, não desista de orar por essa enfermidade.
Não desista de orar por essa situação financeira. Não desista de orar pelos teus filhos, por aqueles que estão desviados. Não desista. Porque uma pequena nuvem está se formando, é sinal que vai vir grande chuva. Ele vê uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem subindo, e de repente o céu começa a se enegrecer com aquelas... E veio uma grande chuva, grande chuva. Eu quero profetizar que vai vir uma grande chuva de bênção sobre a tua casa, por causa da tua oração. E a perseverança de Elias na oração, ela move os céus. Ela transforma. Quanto mais eu oro, mais os ambientes serão transformados. Quanto mais eu me dedico e priorizo a Deus, as coisas vão acontecer. Aleluia. E a terra que estava morta, 3 anos e meio sem chover, ela começa agora a ser invadida, porque um homem, ele resolveu não comer com o rei, ele resolveu não tomar uns vinhos, não participar de um banquete, não fazer a satisfação do seu estômago, porque o próprio apóstolo Paulo diz que muitos estão fazendo do seu ventre o seu Deus, ou seja, muitos fazem do seu ventre, ou seja, as suas prioridades é a comida, é a bebida, é o prazer, mas aqueles que oram vão ver mudanças acontecendo, aleluia, aqueles que priorizam a oração vão ver mudanças acontecendo, e eu quero em nome de Jesus, aleluia, que você seja impactado por essa palavra nessa noite, e você saia daqui, aleluia, realmente perturbado, que o Senhor está te chamando para a oração, está te chamando para que você tenha um tempo com Ele, antes que seja tarde demais. A falta de oração, ela nos mantém trancado em nossa própria fraqueza. Quando eu deixo de orar, eu vou ficar fraco, e eu não vou sair dessa situação. Espero um culto maravilhoso, eu quero uma palavra, eu quero um profeta, mas se eu não orar, eu vou ficar trancado, preso, vou ficar cego pela minha incredulidade, eu vou ficar distante desse amor de Deus, Deus de braços abertos e eu distante, porque Ele diz, se achegue a mim, venha a mim, me busque de todo o coração. Aleluia, posso ver um glória? Que nessa noite a gente possa nos arrepender da nossa autossuficiência. A gente se acha muito autossuficiente, irmão. Mas a nossa suficiência está nele. Se Ele quiser, irmão, Ele tira teu emprego. Se Ele quiser, Ele tira a tua saúde, irmão. Se Ele quiser, irmão, Ele acaba com a tua mamata. Mas Ele está esperando você orar. E dizer, Senhor, eu não sou autossuficiente. Eu tenho esse emprego graças a Ti. Eu tenho essa família graças a Ti. Eu tenho essa saúde graças a Ti, Senhor. E o dia que o Senhor quiser tocar, vai ser para me moldar, para eu aprender. Eu vou estar em oração, porque eu quero passar por esse processo. Glória a Deus. Nunca esqueça. Quem ora, não é que não vai passar por processo, irmãos. Vai passar também. Mas quem ora está preparado para o processo. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós passamos por processos. Inclusive aqueles que oram. Mas eu vou entender quando eu estiver no processo. Porque existem 3 fases no crente. Guarde isso. Deserto, processo, e a outra é propósito. Ninguém chega no propósito. Guarde isso. Ninguém chega no propósito se não passar pelo deserto e se não passar pelo processo. Talvez o teu deserto, hoje, você está passando por um deserto, não deixe de orar. Mas isso não quer dizer que você está passando pelo deserto, que você já vai chegar no teu propósito. Você está passando no deserto, porque você tem que passar pelo processo. Glória a Deus. E quando você passar pelo processo, aí sim você vai chegar no teu propósito. Todos os personagens da Bíblia, homens de Deus,
Primeiro eles passam pelo deserto, depois pelo processo para alcançar o propósito. Então, quem não ora, fica no deserto. Israel fica no deserto quanto tempo? 40 anos. Tinha uma promessa, não tinha? Qual era a promessa? Canaã. Mas ele teve que passar pelo processo. Por quê? Porque murmurava. Aí eu fico no processo dentro do deserto para chegar no propósito. Jesus, para resumir, para terminar, Jesus, ele vai no deserto, não vai? Passa pelo processo, vai orar, passa pelo processo, para poder chegar no propósito que era a morte, para a sua vida por mim, por você. Ninguém chega no propósito sem não passar pelo deserto, pelo processo. Ninguém. Queridos, que nós possamos deixar a postura de Acabe, amém? Que corre para banquetes do mundo e que a gente possa assumir a postura de Elias, que se prostra no monte, que insiste na presença e que não sai de lá até ver o céu se abrir. Eu quero profetizar. Você vai orar essa semana e o céu vai se abrir. Algo vai acontecer na tua vida. Porque você se dispôs. Porque você se priorizou a buscar a Deus através da oração. Feche teus olhos abaixo da cabeça. Você possa, nesse momento, confessar a Deus. Confessar sua falta de oração. Falar, Senhor, eu tenho errado. Eu não tenho orado. Eu tenho dado desculpa de falta de tempo. Senhor, isso está trazendo incredulidade diante dessa luta. Senhor, me perdoa. A minha fraqueza espiritual não é culpa de homens. A culpa é minha. Eu que me afastei de uma vida de oração. Senhor, me perdoa. Porque se eu não estou orando, eu não estou priorizando outras coisas. E nessa noite eu vim pedir perdão por não priorizar uma vida contigo, uma vida de oração. Nessa noite, Senhor, eu quero declarar que eu te amo não somente com os lábios, mas eu te amo de todo o meu coração. E a minha prova de amor que eu vou dar essa semana, Senhor, é que eu vou priorizar a oração. Eu vou gastar mais tempo contigo. Eu vou orar, Pai. Eu preciso orar mais. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa palavra. A gente sai daqui confrontado, porque essa palavra primeiramente falou comigo, Senhor. Quantas vezes a gente quebra a cara porque a gente deixou de orar? Quantas dívidas nós adquirimos porque nós não oramos antes? Quantas brigas na nossa família, no nosso casamento, são porque, Senhor, eu deixei de orar, eu orei pouco. E eu dei, Senhor, lugar ao diabo, eu dei lugar ao inimigo. Me perdoa, Jesus. Me perdoa porque muitas vezes eu fui Acabe. Eu priorizei a comida, os banquetes, a minha carne. E hoje o Senhor me ensinou que eu não sou Acabe. Eu sou Elias. Eu sou filho. E filho fala com o Pai. E nessa noite eu quero falar contigo. Me perdoa, Jesus. Espírito Santo de Deus, vem sobre a igreja. Você pode começar a adorar agora. Se essa palavra falou contigo, fica de pé. Se essa palavra falou contigo, você vai levantar as tuas mãos e vai começar a orar agora. Eu quero você orando, eu quero ouvir a igreja orar.
Comece. Eu não vou orar, só vou ficar aqui adorando. Ore. Não tenha vergonha. Você vai subir no cume agora, no Carmelo. Imagine que você está subindo no cume. Essa situação da tua vida que está difícil. Esse deserto que você está passando. Esse processo para te moldar. E agora você está orando. Você está orando. Cadê? Deus está querendo ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a voz dos seus filhos. Ele está mais preocupado em ouvir a tua voz. Nessa noite, que você não tenha vergonha. Aqui você pode orar alto. Aqui não tem ninguém aqui melhor que ninguém. Aqui é a casa do Pai. E como um filho, você vai orar, abrir sua boca e clamar. Se você não tiver o que pedir, só agradeça que está bom tamanho. Só abre a tua voz, que Ele quer ouvir tua voz. E você vai começar a dar glória, aleluia, você vai glorificar. Mas eu sinto que tem pessoas aqui que estão como Elias, estão na posição de dar a luz. E essa bênção vai chegar, aleluia. Quando você começar a orar, quando você começar a priorizar a tua vida com Deus, através de uma vida de oração, aleluia, através de um quebrantamento espiritual, o Senhor está movimentando a tua vida, porque Ele tem saudade da tua voz. Assim como uma mãe tem saudade de ouvir a voz do filho, assim como o pai tem saudade de ouvir a voz do filho, papai, assim Deus está falando contigo. Por que você me busca tão pouco? Por que você conversa comigo tão pouco? Eu quero ter um relacionamento contigo, porque eu quero te dar aquilo que você precisa. Eu quero fazer realizar os meus sonhos na tua vida. Eu quero fazer a minha vontade na tua vida. E o teu desejo é carnal hoje, mas a tua luta hoje está o Espírito contra a carne. Deixa o Espírito falar. Renuncia a tua carne hoje, porque a palavra de Deus está queimando no meu coração e eu não posso deixar de profetizar sobre a tua vida que Deus te escolheu, que Ele tem um chamado para você. Aleluia! E Ele quer ver a tua glória! Ele quer ver a tua aleluia! Começa a adorar, abre a tua boca, glorifica Ele. Está doendo, tu está no deserto, é tempo de sair do deserto, passar pelo processo e cumprir a vontade de Deus, o propósito. Esse é o sinal.